paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida a tentação, não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá outro amigo de tão grande compaixão, os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. Haverá outro amigo de tão grande compaixão, os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração, em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração, em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Olá, queridos. Boa noite. Graça e paz estejam sobre todos. Espero que esse vídeo encontre você bem, encontre você animado e motivado no serviço do nosso Deus. Eu quero dizer que eu quero aproveitar esse tempo, de alguma forma, com uma reflexão pequena, para edificar sua vida e encorajá-lo a dar sequência na sua jornada com Cristo. Vamos começar esse tempo falando com o nosso Deus? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso e o Senhor nos dá a oportunidade de ouvir a tua voz. Deus, ensina-nos o caminho da tua vontade, Pai, e nos ajude a fazer aquilo que o Senhor planeja. Eu sei, Senhor, que nós temos um grande desafio diante de nós nesse mundo em que vivemos, o desafio de servir, de abençoar, de contribuir. E eu peço que o Senhor venha usar a tua igreja para que ela seja uma luz nesse mundo, um instrumento nas tuas mãos. Eu peço que nesse tempo, nessa reflexão, o nosso coração seja alcançado pelo Espírito e pela palavra. E que assim nós sejamos transformados, quem sabe, Deus, motivados para colaborar e desempenhar um papel cada vez mais relevante para a tua glória. Derrama, Senhor, paz e graça sobre nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de aprofundar um pouco mais em ensinamentos e reflexões das semanas anteriores. Se você ouviu os 2 vídeos anteriores, que foram do tempo de reflexão de quinta-feira, você observou que os assuntos falavam sobre ir e frutificar e sobre permanecer em Cristo para frutificar.
Nas 2 semanas anteriores, nós abrimos a palavra no Evangelho de João, capítulo 15, e vimos Cristo dizendo que ele escolheu os seus discípulos para que eles pudessem ir e dar frutos. Queridos, esse é o plano de Cristo. Fruto, resultado, boa obra, alguma coisa que possa ser visível e produzida a partir de um relacionamento saudável entre o homem discípulo e o nosso Mestre Cristo. Na reflexão da semana anterior, nós observamos que para frutificar é necessário permanecer em Cristo. O Evangelho de João, capítulo 15, fala disso de maneira muito clara, quando Cristo diz: se vocês não permanecerem em mim e a minha palavra não permanecer em vocês, vocês não vão ser capazes de frutificar, porque sem mim o discípulo não pode fazer nada, Jesus disse. Então, nesse tempo de reflexão, eu poderia dizer para você que Jesus Cristo, ele nos dá uma sentença que vem numa forma de ordem. É, de alguma forma, Cristo dizendo: permaneça em mim, enquanto isso, viva produzindo frutos. Permaneça firmado em mim, Cristo diz. E enquanto você vive, tenha resultado, pratique boas obras, dê alguma coisa que possa beneficiar o mundo, a comunidade da fé e as pessoas de maneira geral. Então, eu quero dizer para você que sim, resultado é necessário. A palavra de Deus fala que uma árvore é conhecida pelo fruto. E é o fruto, então, que de uma maneira visível e pública é o fruto que mostra a natureza de uma árvore. Assim é o homem, as obras do homem, o que o homem faz, a sua conduta moral, nas suas palavras, no seu modo de lidar com dinheiro, com relacionamentos, com a família, com filhos, esposa, com colegas. Querido, na dinâmica geral da vida humana, as pessoas podem olhar essas características, que nós poderíamos chamar de frutos, e com base nesses frutos, nesse estilo de vida, a pessoa diria: esse é um discípulo, um crente em Cristo, um cristão, uma pessoa que tem temor de Deus. Ou, por outro lado, a pessoa poderia ser vista como alguém que é duro de coração, rebelde, alguém que não respeita Deus, alguém que é mau caráter. E de alguma forma, todos nós passamos por isso. As pessoas veem a nossa vida e, com base no que elas veem, elas definem quem somos. Eu queria dizer para você que é um plano de Deus que cada um de nós possa produzir resultado. Se você observar comigo, na carta de Paulo a Tito, eu quero ler 3 versículos, eles estão alternados. Tito, capítulo 2, versículo 7, é o primeiro versículo, eu vou ler na nova versão transformadora, tá bom? É a Bíblia, como todas, mas uma tradução diferente. Tito, capítulo 2, versículo 7 diz: você mesmo, Paulo falando para Tito, você mesmo deve ser exemplo na prática de boas obras. Tudo que fizer deve refletir a integridade e a sinceridade do seu ensino. Observe essa palavra, Paulo dizendo para Tito, que era um líder da igreja. Ele fala: Tito, você deve ser um exemplo na prática de boas obras. E aquilo que você ensina deve ser visto na integridade da sua própria vida. Então imagine que Paulo está dizendo para Tito que ele deveria sim ser um modelo e que aquilo que ele diz que devesse ser condizente com aquilo que ele pratica. Olha como isso é sério. E não é apenas uma palavra séria para Tito na ocasião. Mas pense comigo, eu e você somos pessoas que convivem com outras pessoas. Alguns têm mais pessoas perto, outros menos, mas todos temos olhares ao nosso redor. E é indispensável que nós tenhamos uma conduta exemplar.
E querido, isso não é para ser um peso. Eu não estou falando isso como um tipo de moralismo que coloca um fardo nas suas costas, não. Mas eu estou falando sobre ser um exemplo em praticar coisas boas, onde nós mostramos que aquilo que nós acreditamos é aplicado em nossa vida prática. Então veja, aquilo que nós conhecemos, cremos e ensinamos, isso deve ser vivido. E esse é o conselho de Deus para nós, que nós tenhamos uma vida exemplar, especialmente na prática das boas obras. Ou uma outra forma de dizer, tenha uma vida exemplar em prática, em resultado, em produção de frutos. Quer ver comigo mais um versículo? Capítulo 3, versículo 8. Olha também o que o apóstolo Paulo diz. Ele fala: esta é uma afirmação digna de confiança e quero que você insista nesses ensinamentos para que todos os que creem em Deus se dediquem a fazer o bem. São ensinamentos bons e benéficos para todos. Vamos ler mais uma vez e olhe o que diz o meio desse versículo. Essa é uma afirmação digna de confiança. E quero que você insista nesses ensinamentos, para que todos os que creem em Deus se dediquem a praticar ou a fazer o bem. Olha isso. Paulo diz: Tito, você é um líder na igreja e você tem a missão de ensinar. Então, ensina. E não apenas ensine, mas insista, para que aqueles que creem em Deus sejam dedicados em fazer o bem. Sabe de uma coisa? O que Tito está ouvindo é que aqueles que creem em Deus devem viver de uma forma coerente com essa fé. Amado, a palavra de Deus, ela nunca cria uma expectativa no incrédulo, no ímpio, no profano, naquele que não tem temor de Deus, naquele que está longe. A palavra de Deus, ela mostra que esse está perdido, esse está na desobediência, no império das trevas, ainda na ignorância, vivendo conforme o costume do mundo e desse sistema em que a gente vive. Mas a palavra de Deus, ela sempre se dirige de uma forma muito autoritativa, de uma forma muito direta para aquele que crê. Para aquele que é identificado como parte do povo de Deus, como alguém que teme a Deus. E o recado que a Bíblia dá quase sempre tem esse destinatário muito bem definido. E é isso que Paulo aqui ensina para Tito. Ele fala, olha, ensine e insista para que os que creem em Deus se dediquem a fazer o bem. Então, não é que Paulo está dizendo assim, olha, ensina que todas as pessoas do mundo devem fazer o bem. Bem, Paulo sabe que alguém que não tem Deus, alguém que não tem temor de Deus, pode ser uma pessoa dura de coração, pode ser alguém que não tem tanto apreço pelo próximo, pode ser uma pessoa com alguma insensibilidade. Com isso, querido, não estou dizendo que pessoas que andam longe de Deus são pessoas ruins, perigosas. Não estou dizendo isso. Mas o que Paulo entende é aqueles que têm fé em Deus. Essas pessoas precisam produzir coisas boas, produzir resultado, fazer boas obras e ter uma vida frutífera. Então, querido, Paulo diz, se dedique a fazer o bem. Com essa palavra, veja que não é apenas fazer o bem como obra do acaso, não. Um ato de dedicação. Essa é a palavra de Deus, quando diz que o cristão, aquele que tem realmente fé em Deus e em Cristo, ele deve se dedicar. Então, pense comigo, algo que exige dedicação significa que precisa de fato de esforço, de uma atitude proativa, de intenção. Não é algo do acaso, mas exige uma iniciativa. Querido, a prática do bem
ela precisa que haja dedicação de nossa parte. Se nós não nos doamos, se nós não oferecemos a nossa vida a esse serviço por causa da nossa fé, certamente nós não vamos fazer o bem do modo como Deus espera. Porque se nós não nos dedicamos e entregamos, pode ser que nós façamos o bem para nós, para aquele grupo que está imediatamente perto de nós, mas a nossa capacidade de fazer o bem não vai alcançar outras pessoas, porque para chegar até outros, isso exige esforço, empenho, exige vontade. E é por isso que Paulo diz: se dedique na prática do bem. Então, nós vimos 2 versículos. O primeiro versículo fala sobre ser exemplo, sobre viver aquilo que acredita. Nesse segundo versículo, nós vemos que Paulo, falando inspirado pelo Espírito Santo, diz: você precisa se dedicar. Mas olha o versículo 14, o terceiro, realmente dos 3 que queria mostrar. Diz assim: nosso povo deve aprender a fazer o bem, ao suprir as necessidades urgentes dos outros. Assim ninguém será improdutivo. Olha mais uma vez, o destinatário está claro. Nosso povo, o povo da fé, que professa fé em Cristo, fé em Deus e submissão na palavra de Deus. Esse povo deve aprender a fazer o bem ao suprir necessidades urgentes dos outros. E assim, nenhum desses que são povo de Deus será improdutivo. Querido, olha como Paulo apresenta um cenário que é muito claro. Uma pessoa improdutiva, ela não acrescenta para o grupo que é parte. Um funcionário improdutivo frequentemente é demitido. Ou quando uma pessoa não está dando o resultado à altura do que ele é capaz, isso significa que há um problema com essa pessoa. E o que Paulo está dizendo é isso: se alguém que é do povo de Deus não está suprindo necessidades dos outros, essa pessoa está sendo improdutiva, e isso é sinal de que essa pessoa não anda bem. Tomando emprestado o que nós falamos na semana anterior, se uma pessoa não está frutificando, isso indica que ela não está permanecendo unida, vinculada com Jesus Cristo pela fé e pela obediência. E se ela não está unida com Cristo, essa é a razão pela qual ela não frutifica. Sabe de uma coisa? Se alguém estiver conectado com Cristo, essa pessoa vai frutificar. Ela será uma pessoa proveitosa, prolífica e ativa. Assim como um tronco saudável garante a um ramo os nutrientes essenciais para produzir folhas e frutos, assim também é um cristão que está conectado com Jesus Cristo. Ele recebe o que é necessário para frutificar. Logo, um cristão frutífero é um cristão que permanece em Cristo. E um cristão infrutífero, improdutivo, é um cristão ou uma pessoa supostamente cristã que não está unida a Jesus Cristo. Você consegue entender isso? Consegue entender a seriedade dessa palavra? Querido, ser exemplo na prática das obras, dedicar-se a fazer o bem, suprir necessidades, não sendo improdutivo. Isso é necessário. Mas você pode dizer assim: ah, Tiago, por que eu deveria me preocupar com isso? Bem, primeiro porque o próprio Senhor Jesus disse no Sermão do Monte que quando o homem pratica boas obras, as pessoas vão ver essas boas obras e vão glorificar a Deus. Então, observe que o fruto, o resultado e a boa obra, ele glorifica o nome de Deus. Amado, o próprio capítulo 15 de João fala: o Pai é glorificado em que o homem dê muito fruto.
João capítulo 15, versículo 8 diz isso. Então, se nós queremos glorificar o nome de Deus, nós precisamos ver a importância das obras, do fruto e do resultado. Segundo lugar, é necessário ter uma vida produtiva, frutífera, porque isso abençoa, isso beneficia o mundo e as pessoas ao nosso redor. De alguma forma, o nosso mundo está acostumado a ficar olhando apenas para si mesmo. Mas, se nós somos discípulos de Cristo, significa que nós somos imitadores de Cristo. E Cristo nos ensina, para imitarmos, a olhar o mundo e beneficiar o mundo, abençoar as pessoas, suprir necessidade das pessoas, ser útil para pessoas, como alguém que constantemente está olhando para fora, para os outros ao redor, ao invés de viver olhando sempre para si e para as próprias necessidades. É isso que Deus espera. E nesse tempo, eu quero chamar a sua atenção para que você se veja como essa pessoa, chamado para olhar para fora, para olhar para as pessoas, querido. Talvez é dentro de casa. Talvez dentro da sua casa alguém está precisando de ajuda. Talvez o seu cônjuge ou filho, pai ou mãe, irmão, pode estar precisando de ajuda. E não ajuda apenas material, no sentido de roupa e alimento, não. Mas talvez está precisando que você seja mais paciente, que você aconselhe, corrija, que você mostre o caminho certo. Talvez você se sinta ainda com pouca bagagem, pouco conhecimento bíblico especificamente, mas você já tem ferramentas suficientes para poder orientar pessoas que estão perto e para viver em obediência ao que sabe. Ou seja, o pouco que temos já é suficiente para fazer uma grande diferença na nossa forma de viver e na maneira como podemos abençoar outras pessoas. Talvez onde você trabalha, pessoas estão passando por problemas e dificuldades e você pode ser útil. Talvez é um colega, talvez possa ser um chefe seu, uma pessoa com quem você lida e encontra ocasionalmente, esporadicamente. Eu quero te mostrar que se nós olhamos para fora para as pessoas, constantemente nós vamos nos deparar com lacunas onde nós podemos oferecer aquilo que temos. A mensagem da salvação em Cristo. A mensagem do amor de Deus, a mensagem de que a Bíblia tem respostas para essa pessoa e que ela pode encontrar em Cristo nova vida, renovo espiritual e vida abundante. Será que você tem se enxergado dessa forma? Bem, alguns princípios práticos para encerrar. Eu creio que nós precisamos procurar oportunidades. Querido, procure oportunidades. Eu vejo que pessoas estão sempre procurando oportunidades de emprego, procurando oportunidades para investir o dinheiro ou para comprar uma coisa, ou estão pesquisando na internet para comprar um bem que desejam. As pessoas estão procurando boas oportunidades para investir ou para adquirir. Mas por que não colocar na nossa lista de procuras oportunidades de ajudar pessoas? Aí você vai dizer, Tiago, mas que é isso? A minha rotina já é pesada e você quer ainda que eu procure mais trabalho? É como procurar a sarna para se coçar, eu não quero. Bem, não é assim. Imagine que se você estiver de olho nas circunstâncias, você pode sim ver oportunidades de ajudar pessoas materialmente, emocionalmente e espiritualmente. Procure oportunidades, olhe ao seu redor e não se limite a achar que apenas o pobre, o morador de rua, aquele que está ali com vícios, que apenas ele precisa de ajuda. Cuidado, cuidado com isso. Existe um engano no nosso mundo de achar que
o empresário, o rico, o chefe da empresa, que o meu patrão, aquele que aparentemente tem uma posição estável por causa do que nós vemos financeiramente, de achar que ele não precisa. Cuidado, querido. Todos os seres humanos, independente da aparência que têm, todos são iguais na essência. Todos são pecadores, frágeis e todos precisam da mensagem do Evangelho, do amor e da novidade de vida em Cristo. Procure oportunidades, olhe os que estão ao seu redor. Mas um segundo princípio prático, seja proativo, seja intencional. Às vezes, nós estamos lidando com pessoas o dia todo e todos os dias nós conversamos com pessoas e nós de alguma forma interagimos com elas. A gente fala do clima quente, a gente fala da chuva que não está vindo, do time de futebol, do carro, da casa, a gente fala de política, a gente fala de tudo. Mas se nós não tivermos uma intenção clara de conduzir essa pessoa até Deus, querido, nós nunca vamos fazer isso. Sabe o que eu quero dizer? Nós precisamos ter dentro de nós uma intenção constante de apresentar a boa nova da salvação e do amor de Deus para as pessoas. Que isso seja algo dentro de nós que nós queremos compartilhar. Já imaginou quando alguém está para ter filhos? Como que essa pessoa jubilosa com aquilo quer contar a novidade? Ou quando alguém teve uma promoção no emprego, ou quando alguém vai fazer uma viagem, trocou de carro, comprou uma casa, ou alguma coisa extraordinária aconteceu, a pessoa parece que tem aquilo dentro dela como um assunto do qual ela quer falar. Porque ela gosta daquilo. Ah, meu time ganhou, eu fiz a pescaria dos sonhos, comprei o carro que eu queria, Deus me abençoou, eu comprei minha casa. Parece que a pessoa fica se coçando para falar isso para alguém, porque aquilo é importante para ela. Querido, isso é bom, não é ruim. Mas, se nós não temos o mesmo desejo a respeito do amor de Deus e da salvação em Cristo, talvez seja a hora de nós descobrirmos de novo a preciosidade de Deus, da salvação em Cristo, para que ela também fique no nosso coração como um assunto do qual a gente vai querer falar. Onde a gente vai interagir com pessoas e de alguma forma aqui dentro aquela coisa vai estar tão viva que nós vamos querer compartilhar. Isso é ser proativo. Isso é ser intencional. Ter um objetivo claro e ir na direção dele. E querido, eu quero te dizer também para concluir que de alguma forma aqueles que estão convivendo no ambiente da igreja precisam entender isso que vou dizer. O serviço de Deus, ele é necessário no mundo, na vizinhança, no bairro, na casa, na viagem, no outro país, e não apenas dentro das quatro paredes da igreja. Infelizmente, o movimento religioso ao redor do templo, ele tem criado servos de Deus dentro da igreja, servindo a um público específico, quando na verdade o público que precisa do nosso serviço e do nosso anúncio, da nossa evangelização, é aqueles que estão mundo afora. Ao invés de procurarmos ministérios na igreja, ao invés de procurarmos cargos e uma posição e uma cadeira no altar da igreja, um papel aqui e ali, querido, comece a olhar para o mundo. Na igreja, no templo, naquele grupo que serve dentro do templo nas ocasiões de necessidade, não há espaço para todas as pessoas, para todos os membros. Mas sabe de uma coisa? Todos têm um trabalho para fazer e não é ali dentro, é no mundo, é com as pessoas, é do lado de fora. Sabe o que estou querendo te dizer com isso? Há um campo grandioso para se trabalhar. Nosso mundo está povoado com uma infinidade de pessoas.
as oportunidades estão aí, mas precisamos procurar elas, olhar e vê-las. Precisamos ser proativos, intencionais e entender que servir a Deus não se resume a servir dentro do tempo, porque é fácil, querido, mas o serviço é 24 horas por dia, 7 dias por semana, no nosso mundo e aonde nós vivemos e por onde passamos. Você poderia dizer, Tiago, eu preciso então frutificar? Frutificar para quê? Qual a necessidade disso? Deus recebe glória com os frutos. O mundo é abençoado com os frutos. E você e eu podemos ser pessoas produtivas. Eu não quero ser improdutivo. Acho que você também não quer. Então, olhe para você hoje mesmo e diga para si mesmo, eu tenho trabalho para fazer. Eu tenho um ministério. E não é ser da música, da administração, do ensino bíblico ou da diretoria da igreja, essas coisas que nos iludem achando que isso é trabalho, querido. Prega o evangelho, ama pessoas, faz boas obras, frutifica, seja um trabalhador honesto, um patrão honesto, um cidadão bom, alguém que atende necessidades das pessoas. Olha como são infinitas as oportunidades. Gostaria que essa palavra caísse no seu coração e que você pudesse, quando acabar esse momento, que você possa olhar para a sua vida e se colocar à disposição para fazer esse trabalho. Eu quero orar contigo mais uma vez. E no final dessa oração, eu quero convidar você também a orar, fazer decisões, a pensar um pouco sobre como você pode ser útil. Útil na sua família, na sua vizinhança, no seu trabalho, na igreja onde você congrega, mas também por onde você passar. Que onde você chegar, a sua presença seja uma presença proveitosa, que você possa produzir fruto e resultado ali. Não para a sua glória, mas para a glória de Deus. Não apenas ouça, mas coloque isso em prática. Amado Deus, eu quero agradecê-lo, Pai, por essa palavra, por esse ensino. Ajuda-nos, ó Deus, a entender o valor de frutificar e como nós podemos frutificar. Deus, arranca do nosso coração o medo, a vergonha e coloca dentro de nós um desejo ardente, uma sensação, ó Deus, de que sim, o mundo precisa e que é bom fazer isso em prol das pessoas. E dá-nos, ó Pai, a alegria de ver outros sendo abençoados com a nossa vida e com o nosso trabalho. Seja glorificado, Pai, através das nossas obras. Ajuda-nos a viver o que o texto de Tito ensina. E Deus amado, faça com que, através da nossa vida, a atenção das pessoas ao redor de nós seja canalizada para o Senhor. Enquanto isso, Pai, salva perdidos e ajuda-nos a ser uma bênção nesse mundo. Essa, Pai, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Querido, espero que Deus te abençoe e que Deus não apenas te abençoe, mas te use para a glória dele.